Você, advogada ou advogado, já se perguntou como otimizar a distribuição de lucros de forma eficiente e inteligente? Descubra como otimizar a distribuição de lucros em escritórios de advocacia. Entenda as diferenças entre prolabore e distribuição de lucros, as regras tributárias e mais. Ideal para advogados e escritórios em crescimento. Fique conosco e transforme a gestão financeira do seu escritório. O que é distribuição de lucros? No mundo competitivo da advocacia, a distribuição de lucros se torna um tema de vital importância tanto para a sustentabilidade financeira de escritórios quanto para a motivação e retenção de talentos. Nesse artigo, vamos explorar o conceito de distribuição de lucros em escritórios de advocacia, uma prática que não apenas recompensa os sócios pelo sucesso do empreendimento, mas também serve como uma ferramenta estratégia para o crescimento do seu negócio. Entender este conceito é crucial, especialmente para advogados que estão iniciando sua jornada empreendedora ou que procuram otimizar a gestão financeira de seus escritórios. Abordaremos as diferenças entre prolabore e distribuição de lucro, as regras e práticas para uma distribuição eficiente e justa, e as implicações legais e tributárias envolvidas. Com a orientação adequada e estratégias bem definidas, a distribuição de lucros pode se tornar um elemento chave para o sucesso e crescimento sustentável de escritórios de advocacia. Diferença entre prolabore e distribuição de lucros. A distribuição de lucros, como o próprio nome sugere, é o processo pelo qual um escritório de advocacia distribui os ganhos líquidos entre seus sócios. Essa distribuição é usualmente proporcional à participação de cada sócio no capital da empresa. No entanto, escritórios de advocacia muitas vezes enfrentam a peculiaridade de ter sócios que contribuem não apenas com o capital, mas também com o seu trabalho e expertise. Portanto, a distribuição de lucros nesse cenário não apenas reflete o retorno sobre o investimento financeiro, mas também recompensa o esforço e a dedicação dos sócios. É importante destacar que a distribuição de lucros é distinta do prolabore. Uma remuneração regular paga aos sócios pelo trabalho desempenhado na gestão do escritório. Enquanto o prolabore é semelhante a um salário, a distribuição de lucros é uma participação nos resultados positivos do escritório. Essa distinção é crucial para uma gestão financeira eficiente e transparente. Como funciona a distribuição de lucros em escritórios de advocacia? A distribuição de lucros em escritórios de advocacia segue um padrão onde a maior parte dos advogados integra também o quadro societário. Neste contexto, existem duas categorias de sócios: os sócios com capital e os sócios sem capital. Para os sócios com capital, a distribuição de lucros é realizada de acordo com o percentual de participação na sociedade. No caso dos sócios sem capital, conhecido como sócios de serviço, a distribuição ocorre com base em critérios como desempenho e captação de clientes. Geralmente, os escritórios estabelecem acordos separados do contrato social, que definem a remuneração mínima mensal, percentuais de faturamento por captação de clientes e por desempenho ou trabalho específico. Além disso, um percentual do faturamento é frequentemente retido para a manutenção e expansão do escritório. Após essas retenções e pagamentos, a distribuição de lucros para os sócios com capital é calculada. Essa estrutura permite uma distribuição equitativa e alinhada aos esforços individuais, garantindo que todos os sócios, independentemente de sua participação no capital, sejam recompensados de forma justa.
Quando e como pode ser realizada a distribuição de lucros? A periodicidade e o método de distribuição de lucros em escritórios de advocacia são determinados principalmente pelo acordo entre os sócios. Geralmente, essa distribuição pode ser realizada mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente, dependendo do que foi acordado no contrato social ou em um acordo à parte. É crucial que o método e a periodicidade da distribuição de lucros estejam claramente definidos e documentados, para assegurar a transparência e evitar conflitos internos. Além disso, a distribuição de lucros só deve ser realizada após a quitação de todas as despesas operacionais e reservas para investimentos futuros, garantindo a sustentabilidade financeira do escritório. Por fim, é importante ressaltar que a distribuição de lucros deve estar em conformidade com as normas fiscais e tributárias, evitando implicações legais e assegurando a integridade financeira do escritório. Quem define a frequência com que é feita a distribuição de lucros? Em escritórios de advocacia, a frequência da distribuição de lucros é geralmente definida pelos sócios. Esse acordo pode variar significativamente de um escritório para outro, refletindo as necessidades específicas e a estrutura do negócio. Em muitos casos, a frequência de distribuição de lucros é estipulada no contrato social da empresa ou em acordos internos entre os sócios. É essencial que essa definição seja feita de maneira clara e consensual, considerando a saúde financeira do escritório e a necessidade de reservas para investimentos e despesas futuras. Uma definição bem planejada e acordada assegura uma distribuição justa e transparente, alinhada aos interesses de todos os sócios e ajuda a evitar conflitos internos e desentendimentos. A distribuição de lucros para advogados sem capital. Em escritórios de advocacia, é comum a existência de sócios que não contribuem com capital, mas sim com seu trabalho e expertise. Para esses sócios, conhecido como sócios de serviço, a distribuição de lucros representa uma forma de recompensa pelo seu desempenho e contribuição para o crescimento do escritório. A distribuição de lucros para esses profissionais é geralmente determinada por critérios específicos, como captação de clientes, horas trabalhadas em casos específicos e contribuição para o desenvolvimento do escritório. Este método assegura que todos os sócios sejam justamente compensados, independentemente de sua participação no capital, promovendo um ambiente de trabalho equitativo e motivador. É obrigatório fazer a divisão de lucros? No contexto dos escritórios de advocacia, a divisão de lucros não é uma obrigatoriedade legal, mas uma prática comum e recomendada. A decisão de distribuir lucros e a forma como isso é feita depende do acordo entre os sócios e das políticas internas do escritório. Esta prática é vista como um incentivo para a dedicação e o empenho dos sócios, reforçando o comprometimento com o sucesso do escritório. Contudo, é importante que essa decisão seja tomada com base em uma análise cuidadosa das finanças do escritório, garantindo que a distribuição não afete negativamente a sustentabilidade financeira e a capacidade de investimento do negócio. Distribuição de lucros precisa de contabilidade? A contabilidade desempenha um papel crucial na distribuição de lucros em escritórios da advocacia, para garantir eficiência e segurança tributária na distribuição de lucros. É essencial ter um contador que realize a escrituração contábil da sociedade. Isso é necessário não apenas para manter a conformidade com as normas fiscais,
mas também para assegurar que a distribuição de lucros esteja alinhada com os resultados financeiros reais do escritório. Além disso, uma contabilidade precisa e bem organizada ajuda a definição de um prolabore adequado, que é um pré-requisito legal para garantir que a Receita Federal não considere todo o lucro distribuído como prolabore, evitando assim problemas tributários. Em qual situação a distribuição de lucros deixa de ser isenta do pagamento de impostos? É importante entender que, geralmente, a distribuição de lucros em escritórios de advocacia é isenta de impostos. No entanto, esta isenção pode ser perdida em certas situações. Segundo as regras da Receita Federal, a distribuição de lucros feita acima da margem presumida sem escrituração contábil adequada deve ser tratada como prolabore, sujeita à tributação. Portanto, para garantir a isenção tributária na distribuição de lucros, é essencial estabelecer um prolabore adequado e manter uma contabilidade precisa. Assim, escritórios de advocacia podem evitar problemas fiscais e manter a isenção de impostos sobre a distribuição de lucros. Em quanto tempo um advogado pode retirar sua parte nos lucros do escritório de advocacia? A retirada por parte dos lucros por um advogado em um escritório de advocacia depende da política interna do escritório e dos acordos estabelecidos entre os sócios. Esses acordos definem não apenas a periodicidade da distribuição dos lucros, mas também quando os sócios podem efetivamente retirar sua parte. Em alguns escritórios, os lucros podem ser distribuídos e retirados mensalmente, enquanto em outros, essa distribuição pode ocorrer trimestralmente ou anualmente. Essa flexibilidade permite que os escritórios se adaptem às suas necessidades financeiras e de gestão, enquanto fornecem aos sócios uma previsão de quando podem contar com esses recursos. Quais são as regras de distribuição de lucros? As regras para a distribuição de lucros em escritório de advocacia são estabelecidas pelos próprios sócios e podem variar de um escritório para outro. Geralmente, essas regras levam em consideração a contribuição de cada sócio, seja em termos de capital, seja por meio de esforços e trabalho. As práticas comuns incluem a definição de remuneração mínima mensal, percentuais sobre o faturamento por captação de clientes e por desempenho ou trabalho específico. Além disso, muitos escritórios retêm um percentual do faturamento para manutenção e crescimento do negócio, com a distribuição dos lucros ocorrendo após essas retenções. A empresa que estiver com tributos em atrasos pode distribuir os lucros? No contexto de escritórios de advocacia, é fundamental estar em dia com todas as obrigações tributárias antes de proceder com a distribuição de lucros. Se um escritório possui tributos em atraso, a prioridade deve ser regularizar essa situação. Distribuir lucros e quando existem débitos tributários não resolvidos pode levar a consequências legais negativas, tanto para o escritório quanto para os sócios individualmente. Portanto, é imprescindível que os escritórios de advocacia garantam a conformidade fiscal antes de realizar qualquer distribuição de lucros, assegurando assim a integridade legal e financeira do negócio. A distribuição de lucros em escritórios de advocacia não é apenas uma questão de recompensar os sócios, mas também um elemento chave para o sucesso e sustentabilidade do negócio. Uma estratégia bem planejada para a distribuição de lucros, aliada a uma contabilidade precisa e à conformidade legal, não só motiva os sócios, mas também garante a saúde financeira do escritório. Ao compreender e aplicar as melhores práticas, os escritórios de advocacia podem crescer de maneira sustentável,
mantendo a lealdade e o comprometimento dos seus membros. Está pronto para otimizar a distribuição de lucros do seu escritório de advocacia? Nossa equipe de contabilidade especializada em serviços para advogados está aqui para ajudá-lo. Entre em contato conosco hoje mesmo e dê o próximo passo para o sucesso do seu escritório.